2h12, Estúdio CBN de volta, e acontece hoje o júri popular dos 2 homens acusados de matar um professor em frente a uma boate em Campinas em 2023. O júri popular começou por volta das 9 horas da manhã na primeira vara do júri aqui de Campinas, exatamente 2 anos depois do crime. Os réus são Gustavo Constantini de Queiroz, que está preso, e André de Oliveira Cruz, que responde em liberdade pelos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, além de 2 tentativas de homicídio qualificado. Eles são acusados de assassinar o Wellington Fernando Aparecido Mariano, que tinha 26 anos na época e era professor de educação física da rede municipal de Limeira. Os réus também são acusados de balear outras 2 jovens de 22 e 23 anos. Os crimes aconteceram em frente a uma boate no bairro Cambuí, então aqui em Campinas, no mês de novembro de 2023. A investigação apontou que os réus teriam sido expulsos da boate por uma confusão e, por represália, teriam retornado ao lugar já atirando. A Polícia Civil apurou que nem o professor e nem as 2 jovens atingidas pelos tiros tinham relação com a confusão e nem com a briga que motivou então esse crime. Na época, André de Oliveira Cruz teria confessado participação no homicídio e disse que era dono da arma. Porém, a informação foi contestada pelo advogado de defesa, que alegou que o réu dirigia o veículo e Gustavo era quem teria feito os disparos. O pai do professor vítima desse crime deve acompanhar o julgamento ao longo do dia de hoje. Hoje, inclusive, os jurados devem ouvir as testemunhas e depois acontece o debate entre a acusação e a defesa, e só aí é feita então a deliberação do júri popular. Por conta aí do número de depoimentos previstos para hoje, pode ser que o julgamento acabe se estendendo para amanhã, quarta-feira. A defesa de André de Oliveira Cruz, que é quem responde em liberdade, informou que o depoimento de uma das testemunhas deve provar que o André só acompanhava o amigo e não sabia que Gustavo teria pego a arma que matou o professor e atingiu as outras 2 jovens, e por isso a defesa espera que ele seja absolvido. Nós não conseguimos contato aí com a defesa de Gustavo Constantini de Queiroz. No meio da rua, né? Foi um caso bastante brutal ocorrido aqui em Campinas. E a Polícia Civil de Piracicaba detalhou a ação de uma quadrilha suspeita de furtar condomínios de alto padrão na região. Entre os detidos está uma mulher apelidada de Barbie do crime, que, segundo as investigações, teria levado mais de R$1 milhão de um único apartamento. De acordo com o delegado Marcel William de Souza, o grupo usava contratos falsificados para alugar casas de luxo, circular pelos condomínios sem levantar suspeitas e mapear possíveis alvos. Então, a partir dessas inconsistências, no dia seguinte nós mantivemos contato com o suposto locatário, foi identificado como um servidor público e refutou o envolvimento em qualquer tipo de locação. A partir daí, nós, diante das inconsistências, a análise de placas de carros fornecidas, trânsito desses veículos, nós nos representamos pela expedição de mandado de busca domiciliar, tendo em vista que ali poderia estar abrigado algum grupo ali planejando ataques, tendo em vista que agora seria um feriado, eventualmente infrações penais, Em um desses condomínios, moradores desconfiaram da movimentação do grupo, que chegou sem mudança, levando apenas colchões, e passou a filmar outras residências, muitas das vezes com o rosto coberto. O comportamento deles, eles estariam filmando residências, escondendo o rosto, dando volta de carro, também filmando residências, então levantou bastante suspeita que é um comportamento anormal. Além do que eles chegaram lá no local sem mudança. Com um mandado de busca, os policiais foram ao endereço na semana passada, onde 3 homens e uma mulher foram presos em flagrante. Além das prisões, a equipe apreendeu drogas e um carro furtado. A mulher, conhecida como Barbie do crime, é apontada como uma das responsáveis por um furto milionário em um outro condomínio de luxo. Pelas fontes abertas nossas ali, em 2023 que ela acabou sendo presa, ela estava envolvida num furto de um apartamento, foi subtraído R$1 milhão, mais ou menos. Aí o DEIC de São Paulo realizou a prisão dela na casa do namorado, que foi preso com drogas. Segundo a Polícia Civil, as investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos e localizar bens furtados. De Campinas, Samuel Rodrigues. 2
2h17, uma mulher foi presa em flagrante em Campinas hoje, terça-feira, por maus tratos, depois que policiais encontraram um cachorro desnutrido, infestado por vermes e sem vacinas em um imóvel no loteamento residencial Porto Seguro, aqui em Campinas. De acordo com o delegado responsável pelo caso, as equipes foram até o local na rua Nadalino Colombini, depois de receberem denúncias contra essa mulher. Ela tem 27 anos. Ainda segundo o delegado, o animal foi encaminhado ao médico veterinário por correr risco de morte. Esse caso foi registrado no 9º Distrito Policial aqui de Campinas. Eu relembro para você também, ouvinte, né, Guarizo? Esse é o segundo caso, inclusive recente aqui em Campinas. Nós tivemos um caso muito semelhante também aqui na cidade, no último dia 14, só que foi ali na região do bairro Jardim Santo Antônio, onde também um homem foi preso com outros, só que nesse caso eram outros 2 cachorros que estavam em situações muito parecidas ali, né? 2 cães em situação crítica, muito magros, e que também acabou tendo a prisão desse homem. E aí eu ressalto, inclusive, porque eu conversei com o delegado mais cedo sobre esse caso, e ele falou o quanto as denúncias são importantes para que a polícia possa fazer o trabalho também dela, né? No caso das prisões, enfim, de retirar esses animais desses imóveis. E foi justamente uma denúncia anônima depois do caso da última semana que foi quem levou a Polícia Civil até esse endereço de hoje. Se a pessoa não tem condição de criar o animal, avisa alguém, né? Chama as zoonoses, doa. Agora deixar o bicho sofrendo lá é uma crueldade muito grande, como você disse, cada vez mais comum isso acontecer aqui na cidade, infelizmente. Agora, 2h18, vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta com outras informações aqui no Estúdio CBN. Não perca a maior... Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue. É urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Estúdio CBN. Agora 2h21, alguns transtornos para o motorista que trafega pela rodovia Campinas-Montemor, isso por causa de um reparo emergencial. A chuva estragou a pista, tem desvio por lá? Quem explica pra gente é a Aline Albuquerque, ao vivo aqui com a gente. Boa tarde, Aline.
Oi, Guarizo, Thalita, muito boa tarde para vocês, também para os nossos ouvintes. Exatamente, recado importante então para o motorista que circula ali no trecho de Hortolândia, da rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, também mais conhecida como a SP-101, teve então o tráfego interrompido nesta terça-feira, ali na altura do quilômetro 6,5, na pista sentido Campinas. A concessionária responsável pela via está fazendo esse bloqueio por conta das fortes chuvas, justamente que atingiram aí a cidade durante o fim de semana e que provocaram ali deformações, erosões no asfalto. Esse trecho, inclusive, vale a gente registrar que é exatamente onde fica aquele córrego ali que passa por baixo da rodovia na cidade. Também tem um trecho do córrego que passa pela linha férrea e foi nesse local onde, infelizmente, no fim de semana nós registramos a morte de uma jovem de 26 anos que acabou aí passando com o carro por um trecho de enchente, né? Esse córrego acabou enchendo muito, justamente porque a vazão ali passando por baixo da rodovia, ela é muito pequena, e aí teve então essa fatalidade. Teve também esse prejuízo aí no sentido da rodovia, por isso está passando então por essas obras. Como alternativa, os motoristas devem usar a via marginal no quilômetro 7 e retornar então a SP-101 no quilômetro 6. Esse trecho está todo sinalizado para reduzir ali os riscos de acidente. Tem também as equipes da própria concessionária, além do canteiro de obras, que estão ali fazendo a orientação do trânsito, do tráfego para os motoristas. As equipes trabalham então nesse local e o serviço ele também é acompanhado pelas câmeras do Centro de Controle Operacional da própria concessionária. Outra alternativa para quem de repente não quer ficar ali na fila da rodovia, porque como o trecho está interditado e tem um pedaço ali que está somente com uma pista fluindo, a rodovia está ficando um pouquinho congestionada. Foi esse cenário que eu encontrei lá hoje pela manhã, quando a gente passou por lá. Então, outra alternativa para o motorista que de repente quer desviar ali desse congestionamento na rodovia é ir por dentro da cidade de Hortolândia, sair ali no corredor metropolitano, passando então pela Ponte Estaiada. No sentido contrário, para quem vai para Monte Moro, o trânsito segue e flui normalmente. Se não houver novas chuvas, a previsão da concessionária é que esses reparos sejam concluídos até amanhã, quarta-feira. Claro, a gente continua acompanhando tudo aqui na CBN. Se tiver alguma intercorrência, avisamos os motoristas. Volto com vocês. Muito obrigado, Aline Albuquerque. Daqui a pouco, logo depois do bloco esportivo, também a gente traz informações das estradas aqui, mas já vou adiantando que esse trecho tá complicadíssimo para o motorista agora. São 2h24. E foi sancionado o projeto de lei para criar um distrito de inovação em Barão Geraldo. No entanto, o PIT só deve começar a sair do papel depois da regulamentação que ainda será analisada pela Câmara. O prefeito de Campinas, Dário Saad, sancionou nesta segunda-feira o projeto de lei que institui o Polo de Inovação para o Desenvolvimento Sustentável em Barão Geraldo, o PIDES. O texto havia sido aprovado pelos vereadores no final de outubro, depois de uma longa sequência de debates e o recebimento de sugestões para a ocupação de uma área de aproximadamente 17 milhões de metros quadrados. O terreno fica localizado no chamado Polo 2 Ciatec, onde já funciona o CNPEM, Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, a casa do acelerador de partículas Sirius e do futuro Laboratório de Biossegurança Orion. A ideia é que, com novas regras de ocupação do solo, a região se transforme em um distrito de inovação inspirado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e aberto a novos modelos de urbanismo e sustentabilidade, como o conceito da cidade de 15 minutos. O prefeito Dário Saad rebateu as críticas recebidas pelo projeto e afirma que a serenidade na aprovação do texto em segundo turno na Câmara foi fruto do diálogo que marcou a condução do processo. Foi um processo que começou com muito calor na discussão, mas que terminou na votação, uma votação mais tranquila, respeitando a posição de todos. Então Campinas dá um grande avanço hoje para se consolidar cada vez mais como grande centro, uma grande região de tecnologia, de inovação e também de desenvolvimento sustentável. Agora, a Câmara Municipal deve trabalhar na regulamentação da ocupação do solo da região do Polo. O presidente da casa, vereador Luiz Carlos Rossini, afirmou que empreendimentos de diversos ramos terão a oportunidade de tentar um espaço na região, dentro dos parâmetros de sustentabilidade.
Certamente, no projeto de lei, ele prevê alguns parâmetros para você desenvolver todas as atividades, seja da área industrial, seja da área de serviços, inclusive hotelaria. E a base de todos eles vai ser, sim, apresentar soluções inovadoras, né, com base de sustentabilidade e muita tecnologia já incorporada nas atividades. Eu acho que esse é o grande eixo que vai orientar o desenvolvimento aqui desse polo. Para o diretor-geral do CNPEM, José Roque, o marco regulatório do PIDES vai permitir uma ocupação ordenada da região, inspirada em outras práticas bem-sucedidas ao redor do mundo. E é importante que você tenha clareza do que pode e o que não pode, né? Ter uma regulamentação muito clara. Então, eu acho que esse é o grande ganho, né? É você poder, com a regulamentação, empresas mesmo podem entender como que elas fazem, né? O que elas podem, o que elas não podem fazer ao virem para essa região. A implantação do PIDES terá o acompanhamento de um comitê intersetorial da Prefeitura. O grupo ficará responsável por avaliar projetos, elencar prioridades e monitorar o bom desempenho ambiental e urbano das atividades. De Campinas, Kevin Camada. E ontem, na sessão ordinária, a Câmara de Campinas aprovou em primeira discussão o projeto que define o orçamento do município para o ano que vem. O valor total previsto é de 11 bilhões e 700 milhões de reais, somando administração direta e indireta. Desse montante, 9 bilhões e 700 milhões serão para a administração direta. A maior parte dos recursos vai para a educação, 2 bilhões e 600 milhões de reais. A Secretaria Municipal de Educação fica com 2 bilhões e 400 milhões, mais ou menos, e a FUMEC 270 milhões de reais. Para a saúde, incluindo a rede Mário Gatti, estão previstos 2 bilhões e 300 milhões de reais. Além do orçamento, os vereadores aprovaram outros projetos, como a desincorporação de áreas públicas no Jardim Botânico para venda aos proprietários vizinhos, mudanças na lei que garante assentos preferenciais no transporte coletivo e a inclusão do dia da tomada de Monte Castelo no calendário oficial. Também foram aprovadas homenagens e denominação de rua. O projeto do orçamento ainda precisa passar por segunda votação antes de ser sancionado. E o governo de São Paulo apresentou em Americana os primeiros estudos do programa Universaliza SP, que tem como objetivo melhorar o abastecimento de água e também o tratamento de esgoto em cidades paulistas. Segundo os técnicos, a cidade pode reduzir as perdas de água na rede em 34%, passando dos atuais 59% para 25%, limite definido pela nova legislação do saneamento. A quantidade de água que deixaria de ser desperdiçada seria suficiente para abastecer 200 mil pessoas, o que representa cerca de 80% da população da cidade. Para isso, o plano inclui modernização das redes, instalação de hidrômetros inteligentes, controle de pressão, medição em larga escala e monitoramento online. Também estão previstas obras como a reforma da estação elevatória que capta a água do Rio Piracicaba e a construção de novas tubulações em áreas estratégicas, como as avenidas Europa e Chalil. A Americana enfrentou problemas com a falta d'água no segundo semestre, com reservatórios abaixo do nível recomendado e interrupções constantes no abastecimento. De Campinas, Felipe Pereira. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o abono salarial do PIS/PASEP. Vai mudar, né? O limite de renda para receber esse benefício vai deixar de ser de 2 salários mínimos e vai passar a ser corrigido apenas pela inflação. Isso significa o quê, Thalita Souza? Menos gente recebendo abono no próximo ano. Isso vai preocupar bastante gente, né? Então vai ser o assunto para a gente conversar daqui a pouco com a Mayra Saita. Ela é advogada, especialista em direito empresarial e contabilidade. Agora 2h31. Você continua participando. Maria de Fátima, Rodrigo Delboni, muito obrigado a todos pela participação. A dupla Emerson e Cristiano tá lá no YouTube também. Você participa pelo 19991869070 e pelo youtube.com/CBN Campinas. Obrigado também ao Paulo Bisaia, que está presente com a gente todos os dias no YouTube. Vamos fazer um intervalinho. Já já a gente vai para o Repórter CBN.
Olá para você que acompanha a CBN pelo YouTube, eu sou a Aline Albuquerque, repórter da CBN Campinas, e a gente está sempre circulando pelas ruas de Campinas e da região para trazer as principais notícias do dia, da semana, para você ficar, claro, muito bem informado. Notícia policial, econômica e muito mais você confere também no 99.1 FM, no nosso portal CBN Campinas e também, claro... Repórter CBN. Terça-feira, 25 de novembro de 2025. 7 vítimas do incêndio que atingiu o Ministério dos Povos Indígenas precisaram ser levadas para um hospital. Uma delas teve queimaduras em 60% do corpo e outras 6 inalaram fumaça. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma explosão aconteceu na central elétrica que fica no subsolo. 2 das 7 vítimas executavam um serviço de manutenção no local. Mais de 20 pessoas foram atendidas pelos bombeiros, mas não necessitaram de atendimento em unidade de saúde. A Polícia Militar descartou a suspeita de bomba no prédio do Ministério da Ciência e Tecnologia. Uma mala deixada no local mais cedo e os PMs constataram que ela estava vazia. O estudante de medicina que divulgou em uma live do YouTube material quase idêntico a questões do Enem, há 5 dias da realização da prova, teria indicado em março outras 2 respostas corretas para perguntas de matemática. Ambas permanecem válidas no gabarito divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. O órgão cancelou apenas as 3 questões expostas por Ediclei Teixeira na live. A informação foi divulgada pelo portal G1. As companhias aéreas internacionais que atuam na Venezuela devem retomar as operações em 48 horas ou perderão a autorização do governo. A ordem partiu do Instituto de Aviação do país, de acordo com a Associação Internacional do Transporte Aéreo. Nos últimos dias, empresas do setor cancelaram voos em razão de um alerta da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos. De acordo com o governo americano, sobrevoar a Venezuela poderia ser uma situação potencialmente perigosa. A Associação Internacional de Transporte Aéreo afirmou que a atitude das autoridades venezuelanas reduzirá ainda mais a conectividade com o país. No horário de Brasília, 2h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Vamos falar de esporte aqui no estúdio CBN. Carlão de Freitas, boa tarde, Carlão. Boa tarde, Guarizo. Boa tarde, Thalita. Boa tarde ao ouvinte CBN. Carlão, ontem o Santos levou um sufoco danado do Internacional. Conseguiu empatar o jogo, mas não é um bom resultado, apesar de tudo, né? Permanece na zona de rebaixamento, né, Guarizo? E isso é ruim, sem dúvida alguma, né? O Santos, ele abre o Z4 e por isso a vitória realmente seria essencial. Mas devido às circunstâncias do jogo, como você citou aí, o primeiro tempo foi um atropelo, né? Nossa. E o Internacional não teve a competência de praticamente definir a partida nos primeiros 45 minutos. Acabou até levando a vitória para o intervalo, mas apenas por 1-0. Eis que o técnico Vojvoda realizou alterações e elas deram certo. O Santos voltou com uma outra postura, com uma outra atitude, ficando mais com a bola e conseguiu chegar ao empate num golaço do Barreal. E no final até teve possibilidades, né? Não teve chance clara de gol, mas teve aí pelo menos a atitude de colocar o Inter numa situação complicada.
Só que, apesar de realmente ter sido um resultado ruim para os dois, aliás, eu vejo que o Santos saiu fortalecido pelas características ou pelas circunstâncias da partida e principalmente pelo conforto, entre aspas, da tabela, né? Porque o Santos agora ele pega o Sport Recife já rebaixado na Vila Belmiro, depois ele vai a Caxias contra o Juventude, provavelmente rebaixado também, e na última ele encerra contra o Cruzeiro, talvez o Cruzeiro com a situação já resolvida. Então, por estas situações, eu acho que o Santos ontem deixou o Porto Alegre, assim, com um pouco mais de otimismo. Agora, o Santos é confiável? Não é, não. Né? A campanha mostra isso. Agora, vamos ver se daqui pra frente, né, nos próximos 180 minutos, não, quanto que é? 270 minutos, né? 90 vezes, né? Vezes 3. E se o Santos demonstra uma outra atitude e consegue aí chegar ao número mágico, né? Que é 45 pontos. Só que a confusão, como gostava de falar o Vanderlei Luxemburgo, ou a zona da confusão, ela ficou a cada hora ganhando novos participantes, né? Ontem o Ceará, com a derrota sofrida em Mirassol por 3-0, ele entrou na briga. E outra, a tabela do Ceará, se traçarmos um paralelo com a do Santos, com a do Vitória, com a do Internacional, é muito complicado, porque o Ceará ele vai enfrentar os 3 primeiros colocados daqui pra frente. Então, não sei, meio que o empate pro Santos teve um sabor até importante. Não de vitória, mas um sabor assim de que... Tá vivo. Tá vivo, isso. Aliás, a gente estava calculando minutos aqui dos jogos. A Thalitinha vai falar com você agora de um time que há 300 minutos não marca um gol. Quem, Thalita? Palmeiras? Palmeiras, e hoje vai precisar marcar, né? Palmeiras hoje enfrenta o Grêmio às 9h30 da noite na Arena em Porto Alegre e tem a obrigação de vencer para permanecer vivo no Campeonato Brasileiro. A gente sabe que a situação é difícil, que os caminhos eles levam aí mais pro Flamengo conquistar o título brasileiro, mas o Palmeiras nunca é descartável, apesar do técnico Abel Ferreira ter falado, o campeonato já acabou, o campeonato já está entregue. Eu não acredito nisso, eu não acredito que o Abel, dentro do vestiário, ele tenha falado isso para os jogadores. Mesmo o Palmeiras admitindo que pensa no sábado contra o Flamengo na final da Libertadores e vai com o time reserva hoje para enfrentar o Grêmio, o Palmeiras é muito forte e eu não tiro o Palmeiras da disputa não, mas reconheço que a situação ela está muito mais para o Flamengo, que enfrenta o Atlético Mineiro hoje na Arena MRV em Belo Horizonte, e se o Mengão vencer e o Palmeiras tropeçar, aí sim, efetivamente, ele fica com a conquista ou fica com o título nacional. Acaba hoje ou não? Não. Não? Não, pode me cobrar amanhã. Você está certo? Thalitinha, a reunião de pauta para amanhã já foi feita, então você pode me cobrar amanhã. Até porque vão estar só vocês dois amanhã. Carlão, agora vamos seguir falando de Rafael Donato, zagueiro xerifão que chegou ao Guarani. Xerifão. É aquela coisa, né? Velocidade não tem, mas tem aquela imposição. 36 anos, 1,93 m, né? É um cara que chega com status de líder. Jogo aéreo, o defensivo que é a dele, o jogo ofensivo também. Por baixo, claro, até pela estatura, pela idade, vai ter um pouco de dificuldade, mas é um jogador que, com a liderança, com a experiência, eu acho que consegue encurtar caminho. É uma boa contratação, o Guarani admite que vai se basear em 2026 num elenco mais robusto, num elenco mais experiente, tem sido assim com o Guilherme Parede, que foi a primeira contratação, atacante, a oficialização, e ontem também o Rafael Donato. O Guarani precisa urgentemente montar um time qualificado, um time guerreiro, um time com espírito de Série C para enfim deixar esta competição no ano que vem. Bom, e o Donato é um líder dentro de campo, é um xerifão dentro de campo, não é igual o senhor Lianco que foi querer brigar com o torcedor do Atlético lá na final da Sul-Americana. Não sei, a gente que é contemporâneo de futebol, né? A gente viveu os anos 90 e tal. Pô, tinha essa coisa do jogador machão, mas não era tanto, sabe? Pô, o Júnior Baiano tinha esse estereótipo e tal, mas jogava muito, foi pra seleção brasileira e tal. Mas o Lianco, eu não sei se é uma forçação de barra pra querer ser ídolo da torcida do Atlético. Tudo briga, tudo... ser ídolo brigando com o torcedor, é que aqui não cabe, mas eu já utilizei uma palavra pra adjetivar o Lianco. Não sobe no meu caminhão. Thalitinha, perguntei de propósito porque eu sei que ele é fã do Lianco. Aí quando vê o jogador
Por que ele não estava escalado? Estava suspenso? Tá machucado. Tá machucado? Tá. Ele estava na arquibancada lá na final da Sul-Americana. Do mesmo jeito que não é certo o torcedor ir cobrar o jogador no local de treino, ele vai querer brigar com o torcedor que tá xingando na arquibancada. Não, né? Você paga ingresso, você tem direito a xingar, né? Outro dia o Vampeta, ele não tem inimizade com ninguém, né? O Vampeta, apesar da identificação dele com o Corinthians, é um cara querido por torcedores, né? Pelos torcedores, os rivais também. Pro Vampeta criticar o Lianco, cara, pelo amor de Deus, você tirar o Vampeta do sério, o Lianco conseguiu tirar o Vampeta do sério. Então mostra aí que é um cara muito controverso, pelo amor de Deus. Tá certo, Carlão, você caiu na provocação. Tem jogador que... É só pra te aquecer pro Arena. Não, tem jogador que me irrita só de você falar, tá louco. Esse é um Lianco. Que ele não apareça aqui, porque ele tem 2 metros, ele vai me matar. Fica aí em Minas aí, Lianco. Aí, valeu, gente, até as 4 na Arena. Valeu, valeu. Obrigada. Estradas. Oferecimento GWM Darugi. Viva o amanhã hoje. Lojas de Pratos, agora em Campinas. Tudo o que você precisa para servir bem. Hospital PUC Campinas. Tradição e inovação em cada diagnóstico. Diretor técnico Dr. Aguinaldo Pereira Catanossi, CRM 109253. E a gente volta a falar da SP-101, né? A Aline Albuquerque trouxe a informação aqui da interdição que acontece ali na altura do quilômetro 5 por causa da pista, né, que a chuva acabou estragando no fim de semana e por causa disso pelo menos 2 quilômetros de congestionamento são registrados no sentido Hortolândia. O motorista que puder evitar, não é tão fácil, né, ir para Montemor por outro caminho, mas então deve redobrar a paciência e tentar sair um pouco mais cedo, se necessário, porque esse ponto está bastante complicado em razão dessas obras. O sistema Anhanguera Bandeirantes vai fluindo sem problemas aqui na nossa região. Deixa eu dar uma olhadinha na região de Jundiaí. Aqui não, para ir para São Paulo, qualquer uma das 2 rodovias nesse momento é bom caminho. Anel viário Magalhães Teixeira, rodovia Dom Pedro I, na chegada a Anhanguera, aqui na região do Matão, em Sumaré, tudo fluindo bem, sem problemas. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você.
Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN. Duas e 47, olha só, o abono salarial do PIS/PASEP terá novas regras a partir do ano que vem. E para saber o que muda, a gente vai conversar agora ao vivo com a advogada especialista em direito empresarial e contabilidade, Maíra Saíta. Primeiramente, muito boa tarde para você, doutora. Obrigada pela participação e bem-vinda ao estúdio. Boa tarde, obrigada. Eu que agradeço o convite, pessoal. Espero poder contribuir aí com essa novidade. Pois é, doutora. Então, para a gente poder ali primeiro contextualizar, eu queria que a senhora explicasse um pouquinho para quem está nos acompanhando, primeiro, o que é o PIS/PASEP, né? A quem tem direito a ele e o que muda, vai mudar aí a partir do ano que vem. Isso. O PIS e o PASEP, ele nada mais é do que o cadastro do trabalhador, né? O PIS é o cadastro do trabalhador em regime CLT, que trabalha em empresas particulares, e o PASEP é o registro do trabalhador que trabalha em órgãos públicos. E o abono salarial que eles têm direito é um benefício que já existe há alguns anos para funcionários, seja de órgãos públicos ou empresas privadas. Eles recebem esse abono de um salário mínimo durante o ano. Durante 2 anos subsequentes à data base em que ele trabalhou. E o que muda em 2026 é quem tem direito a esse benefício. O abono salarial, antigamente, a regra era quem tem direito. Quem trabalhou registrado pelo menos por 30 dias durante o ano vigente, de 2 anos atrás, por exemplo, quem trabalhou em 2024 recebe em 2026. Então, ele tem que ter trabalhado com carteira registrada ou em algum órgão público durante pelo menos 30 dias, estar registrado, cadastrado nos órgãos sociais por pelo menos 5 anos e ter recebido até 2 salários mínimos. Então, ele já tinha direito a receber o abono do PIS/PASEP 2 anos depois. Agora, o que muda é esse valor, essa regra de receber até 2 salários mínimos. Uhum. Doutora, e agora vai sair, por exemplo, em dezembro, quem vai ter direito a esse abono, né? Porque as pessoas ficam na dúvida, né? Quando que eu recebo, se eu posso receber ou não. Tem um calendário que avisa quando o abono do PIS/PASEP é pago? O calendário ainda não saiu, tá? Provavelmente não mudará. Sempre de acordo com a data de aniversário, isso o governo não informou nenhuma mudança. O que muda mesmo é quem tem direito, porque o que acontece? O salário mínimo, o aumento dele acompanha 2 índices, a inflação e o PIB. E quem tinha direito ao abono acompanhava o salário mínimo, ou seja, os mesmos 2 índices. O que o governo fez? O governo retirou um dos índices, que é o PIB, né? O consumo interno da população brasileira. Então, esse valor automaticamente, que era de quem recebia até 2 salários mínimos, vai diminuir, porque ele vai acompanhar somente a inflação. E uma outra informação que a gente ainda não tem é se esse índice da inflação será o do ano base ao que ele trabalhou
ou se será ao ano vigente do recebimento do abono. Essa informação a gente também ainda não tem. O que a gente está calculando aí por cima é que esse valor de 2 salários mínimos vai cair para 1 salário mínimo e meio, ou seja, até o ano de 2025, recebia o abono quem tinha recebido até 2 salários mínimos 2 anos atrás. A partir de 2026, a média será de 1 salário mínimo e meio. Uhum. E, doutora, por que teve essa mudança, né? O que aconteceu? Já se tem informações sobre o porquê essa mudança aí a partir do ano que vem? Bom, a partir do ano que vem começa a introdução da reforma tributária, né, no nosso sistema tributário. Então, eles tinham que equilibrar as contas. Então, estão buscando meios e formas aí de ter um equilíbrio nessas contas. Já estão com o planejamento já está em vigor que serão tributadas as retiradas de lucro acima de 50 mil em 10%, agora tem esse corte no percentual do abono salarial do PIS/PASEP, e a gente nem pode dar certeza se não teremos mais novidades aí, né, para que haja um equilíbrio nessas. Novidade ruim, né? Faltou dinheiro lá, tira de quem ganha pouco, né? Tem uma... Infelizmente. Não trago boas notícias. Pois é. Olha, doutora Maíra, tem uma pergunta da nossa ouvinte aqui, a Rosali, se a empregada doméstica, ela não tem direito e se não, por quê? A empregada doméstica, se ela foi registrada, se ela está inscrita no PIS, se ela tem número de PIS e foi registrada, ela tem direito ao abono salarial, sim. A única coisa que vai mudar mesmo é o salário que ela recebe. Se ela recebia até 2 salários mínimos que ela tinha direito, agora ela não vai ter mais, esse valor vai diminuir. Isso é o que muda. Lembrando, né, que tem um limite de renda, né? Mesmo se for CLT, se receber acima do limite de renda, não tem direito ao abono, né? Não tem direito ao abono, porque às vezes ele não tem só, esse empregado, ele não tem só o salário. Ele tem alguma outra fonte de renda, ele recebe uma pensão, alguma outra coisa, e tudo isso soma. A média para o ano que vem, pessoal, vai receber ano que vem, provavelmente uma média, assim, quem esteve registrado no ano de 2024 e recebeu até mais ou menos 1 salário mínimo e meio. Tá certo, então é a conta que deve ser feita. Obrigada, doutora. E esse valor tem que diminuir todo ano, tá, gente? Porque o salário mínimo sempre vai aumentar de acordo com 2 índices e o direito ao abono vai diminuir porque ele só vai acompanhar a inflação. Então, eles vão equilibrar até chegar, até empatar 1 salário mínimo. Tá certo, então, doutora. Obrigada, viu, pela sua participação aqui, pelos esclarecimentos no Estúdio CBN. Imagina, eu que agradeço. Obrigada. Conversamos, então, ao vivo com Maíra Saíta, advogada especialista em direito empresarial. Agora a gente vai para o intervalo, 2h54.